porque o tempo era de cativeiro. Quem louvava não louvou, quem pregava não pregava, quem orava não orava, quem lia o Torá não lia. A tristeza era notória, mas Deus, olhando do céu, Ele observa a tristeza de Israel. Então Deus, sábio e soberano e poderoso, Ele toma em espírito Ezequiel naquele momento. No momento de aflição, no momento de dor e de tristeza, Deus toma o espírito de Ezequiel. Deus não pegou Ezequiel como matéria e levou até o vale. Não. Ezequiel estava contando uma história a qual ele estudou, sobre as faculdades que ele passou. E o Espírito de Deus tomou o espírito de Ezequiel e levou para um vale. E neste vale, esses 2 capítulos, se você prestou atenção, não há um ponto de interrogação, tira, há um ponto final. Se há um ponto final, acabou a história. Ezequiel, nesses 2 versículos, ele vai observar aquilo que Deus queria lhe mostrar. Assim estava o povo de Israel. Assim está o povo de Deus nos dias atuais, pastor. Você vai entender daqui a pouco. Ezequiel é levado em espírito àquele vale, e ele começa a observar que o vale era grande, numerosos, e havia muitos ossos. E Deus toma o espírito e disse: passeia sobre o vale, olha como está a minha nação, o meu povo, que não me adora mais com desejo ao qual adoravam. Dão mais prazer em as coisas materiais do que as coisas espirituais. Olha, Ezequiel, dá uma olhada, observa, vê como é que está o meu povo e vê como é que está essa nação para os dias atuais. Quando Ezequiel observa o vale, e ele observa que os ossos estavam secos, de maneira que ele disse: Senhor, sequíssimo, estava se esfarelando. Eu tenho uma palavra de Deus para você, que está do outro lado nos ouvindo nessa noite, que está passando pelo vale, a qual o Espírito de Deus te levou até ele. Macumbeiro não pode me levar para o vale, irmã Tina. Feiticeiro não tem poder de me levar para o vale, pastora Anete. Só quem tem poder para levar você até o vale é o Espírito de Deus. E por que ele tira Ezequiel e leva Ezequiel até este vale? E ele está passeando pelo vale, e ele está observando que quando ele pisa, e ele pisa em alguma coisa, ele sente que está deteriorando. E Deus disse: cuidado, Ezequiel, para não pisar em quem está caído. Cuidado aonde você está pisando. Cuidado. Muitas pessoas que começaram pregando, louvando,
adorando ao Senhor, hoje já não faz mais isso. Retornaram para o mundo. Mas Deus disse a um sacerdote, mas quando eu olho o versículo 33, pastores, versículo 7, aonde Deus disse para Ezequiel: eu te chamei para profetizar as boas novas. Olho para a casa do Senhor, e todos nós que estamos aqui, estamos passando pelo vale. Já iniciamos o ano passando pelo vale. Deus dá um exemplo a Ezequiel que vale não é lugar de ficar parado, pastor. É para andar sobre ele, para obter experiência e intimidade com Deus. Quando Deus nos leva ao vale, porque Deus quer crescimento espiritual, porque não se prega o que os outros vivem, se prega aquilo que você vive. Não se prega coisa emprestada dos outros, prega aquilo que você viveu no seu vale. Deus não precisa de carona de ninguém para edificar a tua vida. Ezequiel é tomado em espírito e levado para um vale, e dentro deste vale ele começa a passear, porque Deus tem um propósito para a nossa vida. A expectativa de Ezequiel era até o versículo 2, e o propósito de Deus era até o final. Porque se você ler, pastor, o versículo 14, você pode ler para nós? Pode ler para nós o versículo 14? Expectativa diante de Deus com Ezequiel. O povo não queria obedecer, o povo não queria andar em santidade. Começa a rebeldia. Se a gente trazer para os dias de hoje, não mudou nada, está pior. Não dá para servir a Deus de qualquer jeito, de qualquer forma. Deus disse ao homem, sentado numa mesa, tranquilo, e disse para ele, com os discípulos, e Jesus olhou e disse: um de vós irá me trair. E um olhou para o outro, pastor, e ficaram atônitos naquela mesa. E disseram: Senhor, porventura sou eu? Ele disse: aquele que eu dei um bocado molhado, esse irá me trair. E Jesus pega um bocado molhado e oferece ajuda a Iscariote. Mas um bocado molhado, traduzido, era uma honra. Entre os 12, Jesus queria honrar Judas. E um olhou para o outro e disse: não estou entendendo nada do que Jesus está fazendo. Jesus estava querendo que Judas continuasse no mesmo caminho onde ele estava. Não levanta do lugar aonde você está. Quantos não proferem mais a nossa mesma fé, saíram e voltaram para o mundo de novo?
E Deus está dizendo: volta, volta, sai deste vale. Senhor, até aqui, até onde eu estudei, até onde vai meu conhecimento, não tem jeito, Senhor. Muitas vezes acontece isso conosco. O médico disse: vai precisar de cirurgia, vai ter que fazer os exames, você vai ter que fazer uma cirurgia, não vai ter jeito. E você olha e diz: Senhor, o desemprego. Hoje eu vou profetizar. A porta fechada. Hoje eu vou profetizar que este vale vai ter que sair da tua vida. O presbítero José Carlos disse que muitos têm muitos remédios na tua casa, e entre nós tem pessoas aqui que tomam remédio controlado. Hoje eu vou profetizar: esse vale vai ter que sair da tua vida. Jesus vai trazer vida, mas você precisa observar, porque Jesus só vai entrar no seu propósito depois que você disser: Senhor, para mim não tem mais jeito. Aí ele se apresenta dizendo: aí, Ezequiel, era o que eu estava esperando você dizer, meu filho. Profetiza, Ezequiel, no meio deste vale que você está passando. Senhor, não tem jeito. Mas ele disse: Ezequiel, é sobre a minha palavra que as coisas irão mudar nessa noite. Ezequiel, este ano será um ano de vitória, será um ano de bênção, será um ano de cura, de milagre, de propósito de Deus para a tua vida. Como profetizar no vale? O vale é só para passear, o vale é só para observar. Quando você disser: Senhor, eu acho que essa doença não tem cura, aí Deus disse: agora eu estou entrando. Quando você se desvaziou, quando você acha que não tem mais jeito, aí Deus entra na história e diz: eu sou Deus do sobrenatural. Ossos secos, sob a palavra do Senhor, levanta-te. Ele não disse sobre mim a palavra, sobre a palavra do Senhor. Profetize sobre o nome do Senhor, que essa doença, esses remédios controlados em nome de Jesus, vai sair da tua vida. As portas vão se abrir, as coisas vão acontecer nesse ano na tua vida. Este vale não vai parar você. Deus tem um propósito maior. Glória a Deus. Oh, Ramanto com decaia nobre Céuria. Disse que houve um terremoto e todos se levantaram. Ezequiel observou, todos ficaram de pé. Ezequiel disse: mas não tem vida. Muitos estão dessa forma, de pé, como uma telha, mas estão mortos espiritual. Mas eu profetizo em nome do Senhor que o Espírito de Deus irá descer. Algo será feito, há uma mudança para ser feita neste ano profético do Senhor. Algo vai acontecer.
porque Deus te levou para passear. E quando você disse: Senhor, eu acho que não tem jeito, vou ter que passar na mão do médico mesmo, vou ter que me internar, aí Deus disse: deixa comigo. Quando você olhou e disse: Deus, até quando? Meu Deus, essa doença vai me perseguir, é remédio todo mês, é medicamento controlado todo mês. Aí Deus disse: ei, quando você disser que não tem mais jeito, o Deus que traz fôlego de vida irá soprar sobre a tua vida, irá soprar sobre a tua saúde, e tudo que tiver caído, e tudo que tiver morto, vai se levantar para a honra e glória do Senhor. Oh meu Deus, coisas grandes fará o Senhor nosso Deus nessa sexta-feira na tua vida. Quantas coisas estão mortas, sonhos, projetos, que você disse: Deus, não tem jeito. Irmão, isso aqui não vai acontecer. Deus disse: eu estou esperando você dizer que não tem jeito, para que o Deus do sobrenatural comece a agir, comece a fazer na tua vida. Há algo, irmão, que nós vamos ter que se desvaziar de nós, mas é necessário passar pelo vale. Só vive propósito, irmão, quem aguenta e suporta o processo. Deus só nos levou para passar por este lugar, para nos mostrar que Ele é Deus da nossa vida, e dizer para você: você vai ter testemunho para contar, você vai ter coisas grandes para falar. Quando você começar a ministrar a palavra de Deus, você vai dizer: Deus fez um grande milagre na minha vida. Eu estava caído, eu estava como aqueles ossos secos, meu Deus, eu estava deteriorando, mas a mão de Deus me colocou de pé. A mão do Senhor me colocou de pé. E o Espírito chora. Tem pessoas nos assistindo aqui agora que Deus está curando. Tem pessoas nos olhando na internet que dizem: Deus, para mim a esperança já é. Eu sou um pecador, sou falho mesmo, errei, mereço pelo que eu estou passando, mas Deus está dizendo: eu vou te colocar de pé de novo. Tu vai voltar a pregar, tu vai voltar a louvar, tu vai voltar a fazer minha obra com alegria. Esse ano vai ser um ano, pastor, que as pessoas que não têm mais desejo de vir à casa de Deus virão, porque Deus é estratégico. Deus tem suas estratégias para trabalhar. Deus sabe usar a ferramenta dele. Deus não precisa de mãozinha de ninguém. Ele disse que até as pedras clamariam. Eu disse: Deus, pedra não fala. Ele disse: é verdade, Reginaldo. E quem disse que pedra fala? O que eu estou querendo te dizer é que quando seu coração endurecer para mim, eu disse: eu sei o outro coração, e ele vai fazer melhor do que você, rapaz. Ele vai fazer melhor do que você. Se levantou, estão de pé, e Ezequiel está dizendo: mas Senhor, eles não se mexem. É o exército, mas é um exército parado, sem vida. Levanta as tuas mãos para o céu, o mais alto que você puder. Sopra, Espírito de Deus, sopra, Espírito do Senhor, sopra, Espírito do Deus vivo. Porque muitas vezes, Senhor, a matéria, a soma está aqui, a alma está aqui, mas o Espírito está longe. Oh Jesus, aquele que tinha contato com o Senhor esse ano voltará a guardar o contato.
Algo vai acontecer sobrenatural nessa igreja, neste lugar, Senhor. Eu profetizo, meu Deus, que algo novo vai acontecer nesse lugar. Levanta uma nação, Senhor, poderosa, que vão chegar aqui na chão. Nós vamos olhar e vamos dizer: calma, calma, tenha um pouquinho de paciência. Mas é um exército. Calma, espera um pouquinho, porque estão de pé, estão enxergando, mas falta algo. O Espírito de Deus. Ezequiel está observando, atônito, creio eu, pastor, assustado com aquele exército que se levantou, numerosos, irmãtina. Ezequiel está olhando com seus olhos e disse: meu Deus, dos 2 capítulos eu encerrei dizendo: no meu propósito acabou, não tem jeito. Aí levanta o Senhor do trono e disse: deixa comigo que eu vou fazer. Profetize esse ano na vida da tua família, profetize esse ano na sua vida. Pastor, as portas vão se abrir, pastor, porque Deus é chave de madeira que abre porta no fundo do mar. Só Ele pode fazer isso. Este ano será um ano de avanço para esse ministério. Deus está mandando dizer que tudo que estava caído, Ele está levantando nessa noite. Então, se você vê pessoas que congregou aqui há 8 anos atrás, dizem: eu estou voltando, não se assuste, porque foi o Espírito de Deus, foi o Espírito de Deus que soprou sobre ele. Profetize, profetize. Irmão, estou indo para a igreja, mas ainda não recebi a minha cura. Fique em paz, você ainda está passeando no vale, porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. Há um tempo determinado para todas as coisas. Não desista, e não deixe ninguém dizer para você: desista, para, não vai dar certo. Ano após ano eu olho para a suprema graça em Cristo, em oração. Esses dias, foi ontem, eu falei para a irmã Cláudia, acordei assustado, atônito, 2 horas da manhã, pastora, e disse: Deus, o que está acontecendo? Ele disse: filho, coloca o teu joelho, a tua cara no pó, e ore pelo aquele ministério, porque este ano será um ano de conquista, este ano será um ano de vitória. Esse povo, esse exército vai se levantar, e quando esse exército se levantar, a glória de Deus se levanta com ele, o Espírito de Deus se levanta com ele, e vai soprar sobre os 4 cantos desse mundo. O que Deus vai fazer aqui é sobrenatural. Tem coisas, irmã Tina, que só crê quem acredita no Espírito. Eu só acredito que a carne disse, eu sou que nem Tomé. Tomé não é espiritual, Tomé é carnudo, pastor. Se eu ver a mão dele furada, seu carnudo. Eu estou falando, olha, há vários testemunhos aqui que estão dizendo: Jesus ressuscitou, Tomé. Não, mas eu só acredito se eu ver a mão furada, se eu ver a marca do cravo. Eu só acredito. Tem gente que é assim, pastora, tem gente que só acredita assim. Mas Deus está mandando dizer: eu vou trazer existência daquilo que ninguém acha que vai acontecer este ano. Este ano será um ano de conquista, este ano será um
ano de vitória. E se prepare, porque essa igreja vai para o sítio, pastor, e o sítio vai ter que ser dobrado, pastora, porque o negócio vai ser dobrado. Ei, o exército vai se levantar e vai vir, porque Deus vai enviar para vir. E qual é a nossa obrigação? Qual é o nosso chamado? Ai, eu sou sacerdote, ai, eu sou escolhido para isso. Não, querido, você foi chamado para profetizar. Você foi chamado somente para profetizar e dizer que este ano vai ser um ano de virada, vai ser um ano de cura, vai ser um ano de bênção, vai ser um ano de restauração, de renovação na sua casa, na sua vida, no meio dos teus, porque Deus está dizendo: Ezequiel, você está olhando com os olhos carnais, mas agora eu quero que você torne a olhar com os olhos espirituais. Ezequiel olhou com os olhos espirituais e viu o exército de pé, pastora Noia, marchando e dizendo: estamos prontos, estamos prontos. Ezequiel olhou, pastor, e disse: falta mais alguma coisa, falta mais alguma coisa, porque os olhos deles não piscam, os ouvidos deles não ouvem. Olha, ele é uma posição só, é dessa forma só. Aí Ezequiel disse: Senhor, está faltando algo. Ele disse: sim, eu vou soprar agora o meu espírito sobre estes ossos e tendões, carne, nervo, pele. Agora começa a descer e renovar. Quando Ezequiel olhou e disse: é verdade, meu Deus do céu, coisas grandes fará o Senhor desse lugar. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus que esse ano será um ano de conquista da suprema graça em Deus, que nós vamos, Senhor, vencer em Cristo Jesus sobre a tua palavra e profetizaremos em nome do Senhor. Já deu meu horário? Louvado seja o Senhor. Irmão, estou sentindo a presença de Deus aqui. Quem entendeu o que Deus falou com você? Só quem entendeu que Deus falou com você, profético. O tempo de vale passou, agora é tempo de avançar, é tempo de conquista. Não é tempo de olhar do que aconteceu em 2025. Se inicia 2026. Há uma nova história. E Deus está dizendo: este ano, eu vou lhe mostrar a minha glória, o meu poder sobre a tua vida, sobre aqueles que não acreditam. E muitas vezes é verdade. Como que é o nome da esposa do irmão do pastor? O nome dela é difícil. Chalene. Acertei? Chalene? Irmã Chalene. Assim diz o Senhor dos Exércitos para ti: tudo que eu lhe mostrar em sonhos, em revelação, sou eu, teu Deus, falando contigo. Quando eu te mandar fazer algo, não se diminua, não se despreze, porque aquele que está mandando, ele é responsável por você. Este ano, irmão, vai ser um ano de susto na sua vida, porque o que Deus vai fazer na tua vida vai deixar seus filhos assustados e seu marido atônito. Porque muitas vezes Deus revela muita coisa para aquela mulher e ela fica se segurando e retendo, pastor, e às vezes ela paga um preço que não é dela. Não retém aquilo que é de Deus, filha. Se Deus falou, fale. Se Deus mandou você ir, vai.
e fala, profetiza, porque esse ano do seu ministério será um ano de vitória, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Deus?